Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos começar uma sequência de 3 vídeos falando a respeito dos transistores funcionando como amplificadores de sinais elétricos. Nós já havíamos abordado esse tema em alguns vídeos do canal e nós abordamos bastante esse assunto nos cursos de eletrônica da Burgos Eletrônica que vocês vão encontrar nas nossas lojas virtuais. Porém eu noto que tem alguns alunos e alguns seguidores com dúvidas ainda em relação a esse tema, então eu resolvi fazer mais esses 3 vídeos a respeito do transistor como amplificador de sinais elétricos. Por que são 3 vídeos? Porque senão fica muito longo, então eu resolvi dividir em 3 partes para facilitar, para vocês estudarem com mais facilidade. Então, antes da gente começar aqui com o transistor funcionando como amplificador, antes que me perguntem que simulador de circuitos é esse? Esse simulador de circuitos que eu estou usando para essa aula chama-se Multisim, da National Instruments. É um excelente simulador, porém ele é pago, mas tem uma versão gratuita dele no site do Multisim, multisim.com. Na descrição do vídeo vocês têm aí o site para você acessar. Cria uma conta lá e você tem acesso ao Multisim grátis online. Claro que ele não tem todos os recursos do Multisim pago, mas dá para fazer bastante circuitos com eles. Então vamos começar. O transistor é um componente que tem 3 terminais, base, coletor e emissor. Você pode ter o transistor NPN ou PNP. O transistor é formado por 3 cristais semicondutores, como vocês sabem. Podem ser 2 cristais do tipo N e um tipo P, no caso do transistor NPN, ou 2 cristais P e um tipo N, no caso do transistor PNP. O semicondutor que é usado para a fabricação do transistor é o silício atualmente, antigamente era o germânio, e o semicondutor é misturado com outras substâncias que lhe proporciona uma característica de poder controlar a corrente elétrica entre coletor e emissor com uma corrente muito menor na base do transistor, tá? Então, pessoal, o transistor ele necessita de polarização para funcionar. O que é polarizar um transistor? É aplicar tensões contínuas nos terminais para ele poder trabalhar no circuito. Porém, de acordo com as tensões que você aplica no transistor, ele pode funcionar como uma chave ligada e desligada, ligada ou desligada. Nesse caso, o transistor funciona como um elemento digital. Então, ele é usado na eletrônica digital, quando ele é chave ligada ou desligada. Agora, o transistor também pode ser polarizado de uma maneira intermediária, entre chave ligada e desligada, aonde vai circular uma corrente por ele, não o valor máximo, mas uma corrente que ele pode controlar através de uma corrente menor na base. Ele pode controlar a corrente entre o emissor e o coletor com uma corrente menor na base. Como é que é feita a polarização do transistor? Com tensão contínua. A tensão contínua vem da fonte do aparelho, que pode ser pilhas, baterias, fonte chaveada, fonte estabilizada, reguladores de tensão, não importa. E no circuito, os terminais do transistor são ligados aos resistores. Os resistores diminuem a tensão para fornecer os valores necessários aos terminais do transistor para que ele possa executar a função que ele tem que fazer no circuito. Então, o transistor, como eu falei para vocês, ele pode funcionar no modo digital ou no modo analógico, quando ele controla a corrente por dentro dele. O que a gente vai estudar nessas aulas, ele funciona no modo analógico, que ele funciona como amplificadores de sinais elétricos. Aqui eu tenho um exemplo de um transistor polarizado com 4 resistores, um resistor ligado no coletor, o coletor ligado através do resistor na linha de mais B. Os transistores NPNs, que é esse caso aqui, o coletor dele recebe tensão a partir da fonte principal. No caso do transistor PNP é o contrário, no PNP é o emissor que vai conectado na fonte principal. No NPN é o coletor. O emissor do NPN vai ao terra via esse resistor, ou pode ir direto, dependendo do circuito. No caso do transistor PNP é o coletor que vai ao terra, direto, através de algum outro componente. E aqui os resistores que polarizam a base, sendo que no transistor NPN, a base é polarizada via linha de mais B, através de um resistor. Tem um resistor aqui para formar o divisor, mas se não houvesse esse resistor aqui ligaria a base do transistor direto na linha de mais B, e o PNP é o contrário, a base do transistor PNP é ligada ao terra através de resistor ou através de um divisor como esse daqui, tá? Então, a diferença entre o NPN e o PNP basicamente a polarização, porque eles fazem as mesmas coisas no circuito. Inclusive, nos anos 70, a maioria dos transistores que tinha na eletrônica eram PNP, e os rádios tinham aquelas tensões negativas de funcionamento. Porém, depois inverteu isso. Atualmente, a maior parte dos transistores bipolares são NPNs, tá? Muito bem, então aqui eu tenho um transistor polarizado. Nós vamos ligar aqui o circuito.
Aqui eu tenho no coletor dele 6,5 volts. Como vocês podem observar, está pequenininho aqui, né? Está meio difícil de ver. Vamos trazer aqui para ficar maior. Aqui, ó, vamos aumentar aqui o desenho. Então aqui no coletor, 6,5 volts, tá vendo? Aqui no emissor 1,18, na base 1,8, que é a polarização típica de um transistor NPN para funcionar como amplificador. Tensão mais alta no coletor, a tensão da base é média e a do emissor é a menor de todas. Vocês podem observar que existe uma diferença de potencial de aproximadamente 0,6 volts entre base e emissor, mais ou menos esse valor aí. Então, nesse caso, o transistor pode funcionar como amplificador de sinais. Ele aqui ainda não está amplificando, ele apenas tem as tensões aqui para trabalhar. Então, nós vamos ver agora como é que o transistor faz para amplificar um sinal que é aplicado na base e vai ser retirado aqui no coletor dele. Aqui eu tenho um gerador de sinais, ele vai gerar um sinal de 1 kHz, de 50 mV de pico, significa que ele varia de positivo para negativo, o positivo dele é 50 mV e o negativo dele é menos 50 mV e de pico a pico ele tem 100 mV. Esse sinal, via esse capacitor aqui, se chama capacitor de acoplamento, é introduzido na base do transistor e no coletor dele vai ser retirado o sinal via capacitor de acoplamento também. Acoplamento significa ligação, é um capacitor que liga duas partes do circuito, bloqueando a tensão contínua entre elas. Tá? Então aqui eu tenho uma tensão contínua e aqui eu tenho outra. Então o capacitor mantém as duas tensões separadas, porém o sinal elétrico passa por ele, que o sinal elétrico nada mais é do que a variação de tensão que tem no circuito. Então eu tenho um gerador de sinais, lembrando que esse sinal aqui ele poderia ser de uma antena de rádio AM, de uma antena de FM, de um CD player, podia ser de um antigo toca-fitas, um antigo toca-disco, poderia ser um sinal digital que foi convertido analógico, como de um pendrive, de um cartão com música, por exemplo, de um serviço de streaming na internet. Sempre o sinal digital convertido no analógico para ele poder ser amplificado pelo transistor. Então, no caso aqui, eu tenho o transistor que um sinal vai entrar na base dele e vai sair no coletor. Então, nós vamos observar o seguinte. Eu coloquei um osciloscópio aqui na base e um outro no coletor. O osciloscópio vai verificar o sinal direto no gerador, na base do transistor. Esse outro osciloscópio de saída, ele vai pegar o sinal no coletor do transistor e o sinal depois do capacitor eletrolítico, porque tem algumas diferenças, tá? Então vamos começar aqui, ó. Vamos ligar o circuito, vamos começar pelos sinais da base. Vamos começar aqui a base. Direto no gerador eu tenho esse sinal aqui em roxo, tá vendo? Ó? Ou em lilás, no caso. Esse sinal aqui, como está na escala de 50 mV, aqui é o 0, 50, 100 mV. A gente já teve aulas aí no canal ensinando a ler o osciloscópio, tá? Então eu tenho 100 mV de pico a pico, direto no gerador. Porém, na base do transistor, a gente viu que a base do transistor está com uma tensão contínua de 1,8 volts por aí. Tá? Então, aqui está na escala de 500 mV. 500 mV é o azul. Então, 500 mV seria, aqui é o 0 volt, 500 mV, 1 volt, 1 volt e meio, 1,8 aqui, ó. Mais ou menos por aqui é 1,8 volts. Percebam que o sinal, o que ele faz? Ele faz a tensão na base do transistor, por exemplo, se na base do transistor a tensão normal é 1,8 volts, como o sinal varia 50 mV para cima e 50 mV para baixo, então ela faz a base ir para 1,85 ou 1,75, 1,75, 1,85, de 1,75 a 1,85. Como vocês podem observar aqui, tá vendo? Ó? Olha que interessante. O sinal faz a tensão contínua na base do transistor variar de 1,75 a 1,85. Tá? O normal, sem sinal, é 1,8. Com sinal, é 1,85 para mais 1,75 diminui, menor valor. Menor valor 1,75, maior valor 1,85, que é o azul. Então quer dizer que o sinal do azul, ele não varia de positivo para negativo, ele varia de um valor menor para um valor mais alto, mas sempre positivo, porque a tensão que tem na base do transistor é positiva. No gerador, ela varia de mais para menos.
Só que o capacitor, ele mantém a tensão na base do transistor, né? Como a gente está vendo aqui, ó. O capacitor mantém a tensão contínua aqui, ela não deixa ela vir para cá. Por isso que nesse ponto aqui do gerador eu não tenho tensão contínua, só tenho sinal. Agora, na base do transistor eu tenho tensão contínua de 1,8 e tenho o sinal que faz ela variar de 1,75 a 1,85. Por isso que muita gente me pergunta, Luiz, é possível ter duas tensões, uma contínua alternada no terminal do transistor? Sim, é possível, como acontece aqui. Aqui a gente tem, na verdade, duas tensões. Uma componente contínua, que é 1,8, e ela varia de 1,75 a 1,85, que é a componente variável, que é a componente que varia. Tá? Então é como se tivesse dois sinais, mas na verdade o sinal faz a tensão na base subir e descer de 1,75 a 1,85. Isso na base. Agora no coletor, olha que interessante, no coletor eu tenho esse vermelho aqui, depois do capacitor. Antes do capacitor eu tenho o verde, ó. Eu tenho esse verde aqui antes do capacitor e está na escala de 2 volts. Então aqui é 0, 2, 4, 6. Aqui seria 7. 6 volts, mais ou menos aqui, 6,5. Vamos fazer uma medida aqui rapidinho. 6,5. 6,5. É a tensão normal de polarização. 6,5. Então o que acontece? Depois do capacitor eu tenho o sinal, só o sinal, não tenho mais a tensão contínua. Como está na escala de 200 mV, eu teria aqui 200 mV, 100, 200 mV, 220, 240 mV, mais ou menos. 240 mV, 2, 4, 240 mV, mais ou menos. 240 mV. Ou seja, 0,12 para cima e 0,12 para baixo. Então, como no coletor eu tenho 6,5 volts, ela vai de 6,38 a 6,62, por aí. 6,38 a 6,62. Ela varia dentro desse intervalo, no coletor. Tá? Então percebam que na saída do transistor eu tenho um sinal 4 vezes e meia maior do que a entrada. Na entrada era 0,1 volt de pico a pico. E na saída 0,44 volts de pico a pico. Se a gente pegar a calculadora, 0,44 dividido por 0,1, 4,4. Então quer dizer que o sinal aqui no coletor do transistor é 4,4 volts maior do que o sinal na base dele. Tá? Então a base varia em 50 milésimos de volt para cima e para baixo. O coletor varia 0,12 para cima e para baixo. Tá? Então é isso, essa é a diferença aqui. Então o ganho do transistor aqui é 4, né? Nessa configuração de transistor aqui, quando o sinal entra na base e sai no coletor dele, esse resistor aqui, a relação entre esses dois resistores determina o ganho desse circuito. Esse resistor aqui é 4,7 vezes maior do que esse. Então quer dizer que o sinal no coletor desse transistor é aproximadamente 4,7 vezes maior do que o da base. Se na base entrar 1 volt, aqui sai 4,7. Se na base entra 0,1, aqui sai 0,47 e assim por diante. Tá? Na verdade, a gente viu que o ganho aqui deu 44. Claro que tem a tolerância dos componentes aqui do circuito também. Tá? Mas é aproximadamente isso. O ganho desse transistor é a relação desses dois resistores aqui. Inclusive, se eu colocar um capacitor aqui em paralelo com esse resistor, olha o que acontece. Ó. Um capacitor em paralelo. Olha só que interessante. Deixa eu desligar aqui, ó. Olha só como é que foi o ganho agora. Agora, escala de 500 milivolts, 5, 10, 15, 20. Aqui 2 volts, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 volts de pico a pico. 2,6 para 0,1 na base, 2,6 a variação na saída do transistor dividido por 0,1 na base, ganho de 26 vezes. Então, a colocação desse capacitor aumentou o ganho do circuito em 26 vezes, o que é natural, porque o capacitor ele tem uma reatância para a corrente alternada. E a reatância dele é relativamente baixa, como é um capacitor eletrolítico, quanto maior o valor do capacitor, menor a reatância. Então é como se eu tivesse um resistor muito menor aqui ligado
no emissor do transistor. Então, se eu diminuo bastante esse resistor, aumenta o ganho, né? Porque a relação desses dois caras aqui aumenta. Se eu aumentasse esses caras aqui de baixo, diminuiria o ganho. Mas diminuindo esses caras aqui de baixo, o ganho aumenta. O transistor amplifica mais, tá? Porque o capacitor ele funciona como se fosse um resistor para o sinal de áudio ou para o sinal elétrico aplicado aqui. Tá, pessoal? Então é assim que o transistor amplifica. O sinal entra na base do transistor, por exemplo, faz a tensão de base subir, descer, subir, descer, subir, descer, dentro de um valor pré-determinado, e aí o coletor sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, dentro de um valor pré-determinado. No caso desse circuito aqui, a base vai variar em torno de 1.8 para cima e para baixo, e o coletor varia de 6,5 para cima e para baixo. Tá, pessoal? Então é isso que nós tínhamos para essa aula. Na próxima a gente vai falar sobre as configurações do transistor como amplificador de sinais, como é que ele pode ser configurado, tá? Pessoal, não se esqueçam de aproveitar a nossa super promoção agora, nesse mês de maio, que é a promoção do meu aniversário, do Luiz Carlos Burgos, 3 cursos por apenas R$100, e você concorre a uma estação de solda que nós vamos sortear no dia 23 de maio, na live das 7 da noite, para todos os compradores, não só desse curso, mas de toda a nossa loja. Os cursos que estão na nossa loja estão com promoção. A cada R$100 de compra você pode concorrer, você recebe o número e pode concorrer à estação de solda, tá? Pessoal, então aproveitem essa super promoção, você escolhe o curso, 3 cursos por apenas R$100, vai até dia 23 de maio, tá? Os links estão aqui na descrição do vídeo. E também nós temos aqui na descrição do vídeo o nosso treinamento que nós vamos ter lá com o pessoal da Versys, dia 25 de maio, num sábado, lá no hotel, aqui no centro de São Paulo. Você usa o código promocional que tem aí e ganha um desconto no curso. O curso já é barato, R$50 o treinamento. São 6 horas de treinamento, tá? E aí você paga R$40 e vai aprender como funciona o aparelho da Versys, tá? Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.